Amados, a paz do Senhor, rendemos graças ao Senhor por esse dia que o Senhor nos fez. Estamos aqui para, logo após uma escola bíblica dominical, ministrar uma palavra para os irmãos. Vamos, neste momento, fazer uma oração e dar início ao nosso trabalho. Senhor Jeová, graças te damos, Deus, de estarmos diante do Senhor, pois o Senhor é bom e as suas misericórdias nos têm alcançado. Deus meu, abençoa nossas vidas, seja com teu povo, meu Senhor, nos guardando e nos livrando de todo mal. É o que nós te pedimos, a sua bênção, no nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos amados, estamos diante de um quadro onde a nossa nação encontra-se como assustada, apavorada, mas a nossa confiança está naquele que tudo pode. Cremos que muito em breve esse quadro será estabilizado e os nossos trabalhos retornarão normalmente como dantes. Então, que Deus abençoe os irmãos e a nossa petição é que ore. A Bíblia fala de tempo, né? No livro de Eclesiastes 3, você encontra a Bíblia apresentando 28 tipos de tempo. E em um desses tempos, a Bíblia está falando sobre tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Então, precisamos agora orar e nos comportar diante das orientações das nossas autoridades da área de saúde. Então, que Deus abençoe a todos, que os irmãos sejam prudentes, vigiem, pois orar é muito importante. Mas observe, quando Jesus orientou sobre a oração, ele primeiro usou a expressão vigiai e orai. Então, que Deus abençoe. Amados irmãos, estamos alegres, felizes, pois o nosso professor, nosso irmão Rui, evangelista, acabou de ministrar uma aula da Escola Bíblica Dominical e eu estava em casa meditando sobre essa lição. O tema da lição de hoje foi sobre a iluminação espiritual do crente. E eu estava olhando essa lição e estava pensando sobre esse quadro que está aí sobre a nossa nação e, para que não dizer, sobre o mundo. Então, precisamos, irmãos, entender uma coisa. Primeiro, eu gostaria que você entendesse. Primeiro, leia a Bíblia. Se você estiver lendo a Bíblia, você vai estar acompanhando esse quadro e você vai entender que por trás disto há um fundo espiritual. Há um bombardeio espiritual, há um ataque diabólico. Então, eu gostaria que você lesse a palavra de Deus. Essa semana eu tirei o livro do profeta Jeremias para ler, para meditar, e eu cheguei a uma conclusão, irmão, que há uma grande operação diabólica por trás de tudo isso. Então, ore e vigie. Amém? Deus abençoe. Eu gostaria de pedir aos irmãos, antes de iniciar a mensagem, que os irmãos mantenham-se em casa, principalmente a turma acima dos 60 anos. Então, bom é orar. Vocês estão me vendo sem máscara aqui, que eu gravo sem máscara, mas eu estou usando máscara. Você vai me encontrar na rua, vai ver de máscara. Então, ensinamos sobre obediência e temos que viver isso. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E só vamos vencer esse vírus se a população tiver essa consciência e cooperar com as nossas autoridades na área da saúde. Não adianta você estar orando se você não está vigiando. Então, a nossa orientação é essa.
Então, amados, mantenha nesse período de quarentena, mantenha os cultos nos lares, aquele culto familiar, reúna a sua família, construa o seu altar aí na sua casa. Deus precisa, mais do que nunca, de uma igreja onde ele encontre lugar para ele trabalhar. E só através de cultos de adoração a Deus, só através de uma vida íntegra com Deus, aonde Deus vai estar trabalhando e dando um basta nisso. Então, a minha orientação, leia a Bíblia. Você vai entender todo esse quadro que está acontecendo. Amém? Gostaria também de pedir aos irmãos sobre a nossa campanha de mantimento. Não precisava nem de eu falar, porque todos estão acompanhando e estão vendo que a carência é grande. Já tem muitos irmãos nossos desempregados, procurando ajuda aqui na igreja. E o nosso trabalho da assistência social, estamos fazendo campanha de mantimento. Então, não deixe de trazer nas suas compras, lembre dos carentes, dos irmãos que estão necessitados. Estamos naqueles dias que Jesus orientou. Quem tiver 2 túnicas, dê uma. Então, estamos naqueles dias. Gostaria que os irmãos entendessem. Fossem fiéis, meus irmãos, com os dízimos, com as suas ofertas, com a nossa campanha de mantimento, vamos cooperar, vamos ajudar. Porque não adianta a gente só estar pregando e não estar fazendo aquilo que a Bíblia nos orienta. Lá em Tiago, capítulo de número 2, ele está falando especificamente sobre obra e sobre fé. E ele diz, olha, a fé sem as obras é morta. Então, nos ajude. Amém? Deus abençoe a todos. Também gostaria de aproveitar, dirigir uma palavra a liderança das filiais, que os irmãos mantenham os trabalhos cautelosamente, através de oração, incentive, oriente os irmãos para manter os cultos nos lares, cuidado com aglomerações. Então, vamos ajudar a combater esse mensageiro de Satanás que está aí, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Abram as suas Bíblias, observe essa leitura que eu vou fazer. Você vai ficar assim você vai até estranhar eu escolhi essa leitura, mas olha o fundo espiritual dessa leitura. Livro de Cantares, é hora para se fazer uma leitura no livro Cantares? É hora, é hora. Cantares é um livro de simbologia, gente, e eu gostaria que você entendesse. Cantares fala sobre o amor, sobre intimidade de a noiva com o noivo, o esposo com a sua esposa, do amado com a sua amada. Então, eu gostaria que você entendesse esse livro de Cantares, que eu percebo que é pouco lido pela igreja. Cantares, número 6, capítulo de número 6. Observa essa mensagem. Cantares 6, olha o verso de número 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Você entendeu? Percebeu? Agora, olha o verso de número 8. No verso de número 8, é porque eu estou sem tempo aqui, mas eu gostaria que você meditasse nesse capítulo, tá? E aconselho, lê esse livro é lindo, agora tem que entender a mensagem dele. No verso de número 8, ele diz, 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem número. Observe, ele cita aqui três símbolos importantes. Ele usa a expressão de rainhas, que são 60,
ele usa a expressão de 80, que são as concubinas, e ele usa a expressão, são muitas as virgens. O que é que essa mensagem tem a ver com os dias atuais, pastor? Eu quero te conscientizar, e você vai entender, que tem tudo a ver com os dias atuais. Observe uma coisa. Quem são as rainhas? Bom é você ler a mensagem, ler a palavra e procurar entender a mensagem. As rainhas, aqui, você vai entender no verso de número 9, você lendo, verso 9, e o verso de número 10. Ele vai estar explicando. Você anota aí e lê com calma em casa. Quem são as rainhas? Rainhas aqui, que são 60, é um número inferior. Você percebe que é um número inferior. São os crentes fiéis. Crentes que têm um real compromisso com o reino de Deus. Crentes de extrema comunhão com Deus, que tem acesso ao palácio, que tem acesso ao reino. Então eu gostaria que você entendesse isso. Você conhece o caso da rainha Esther, não conhece? Você conhece esse caso. E você observa quando ela entra para falar com o rei. Uma hora que não era permitido, e por ela ser rainha e por ter extrema intimidade com o seu rei, ela entra e fala com o rei e consegue a bênção, consegue a sua vitória. Agora vamos para as concubinas. Eu estou me expressando sobre o verso de número 8, tá? Tu está encontrando esse texto no verso 8, no verso de número 3, onde eu fiz a leitura, ele está mostrando, falando sobre intimidade e como o rei, como o noivo se alimenta. Ele se alimenta entre os lírios. Olha só, entre a sua igreja. O alimento do noivo, do esposo aqui, é a fidelidade dos crentes. São as nossas orações, aqueles momentos que tiramos de consagração, de jejum, de meditação na palavra, obedecendo a palavra, ele está se alimentando. Você vai encontrar isso, ele até se lamentando com a igreja de Laodiceia, porque ele não tinha essa intimidade, ele ficava de fora naquela igreja. Agora observa as 80 concubinas que ele está falando, agora no verso de número 8. Observa que essas concubinas, elas têm a ver e simbolizam crentes que não têm aliança com Deus. Observe que a rainha tem extrema aliança, mas as concubinas não têm aliança. Viu, como eu falei no início, que tinha tudo a ver com os dias atuais? Entendeu o que eu falei no início dessa epidemia que estamos aí atravessando? Que por trás disso há um fundo espiritual, há uma mensagem diabólica, aonde quem vai discernir, quem vai entender isto, são os crentes que têm compromisso, os crentes que têm intimidade. É aquilo que Paulo fala em Romanos, capítulo de número 12, onde Paulo chega a fazer rogos. Vocês conhecem bem essa passagem, né? Romanos 12, verso 1 ao verso 2, que ele pede que os irmãos até ofereçam os corpos como sacrifício vivo
ao Senhor. Olha só, Paulo percebe ali que estava acontecendo isso aqui, olha, muitas concubinas, muita gente sem aliança. E por isso ele está pedindo que a igreja se despertasse e que procurasse assumir e criar essa aliança com Deus. Não adianta, a gente está usando a Bíblia e não vivendo a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. E eu gostaria que você, neste momento, não sei se você que está me assistindo, participou da Santa Ceia, que foi celebrada aqui na terça-feira passada, onde eu falei sobre a aliança com Deus. Eu falei sobre a importância que o homem examinasse a si mesmo e assim participasse do pão e participasse do vinho, né? É a mensagem da Santa Ceia, que normalmente a gente fala e alerta os irmãos. Então, estamos falando disto. Concubina não tem essa intimidade, né? Concubina não ora, concubina não jejuma, concubinas não tem compromisso, não tem aliança. Então, observa essa leitura nesse livro de Cantares para os nossos dias atuais. Gente, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus nos orientando, é Deus mostrando, é Deus falando conosco. E precisamos entender, quando você tira um livro para você fazer uma leitura, procurar extrair daquele livro que você está lendo uma mensagem, a mensagem que Deus está passando para você. Então, encontramos aqui dois tipos de pessoas, né? Encontramos as rainhas, que têm aliança, encontramos as 80 concubinas, que não têm compromisso, não têm aliança. Aí ele volta no mesmo verso, tá? Estou falando do verso de número 8. No mesmo verso, ele volta e diz: as virgens são muitas. As virgens são muitas. Você já observou nos dias atuais multidões e multidões que estão confessando que são evangélicos, mas você observa que eles não têm compromisso. Então, precisamos, gente, entender que quando confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, a gente vestir a camisa, ser verdadeiramente representantes autênticos, representantes de Cristo aqui na terra. Porque esse mal que está aí estabilizado, esse quadro que está aí estabilizado na nossa nação, e as nossas autoridades governamentais, área da saúde, o Brasil, o mundo, para que não dizer, todos apavorados, procurando uma solução e não estão encontrando. Por quê? É hora de separar, principalmente, o povo de Deus. Tomar uma posição diante de Deus. Gente, lê a Bíblia. Eu aconselho que todos que estão me ouvindo, leia o profeta Jeremias. Você vai entender praticamente tudo o que está acontecendo e você vai acreditar que em Deus há a solução para esse quadro, só em Deus. Gente, os homens mais sábios da terra, dos nossos dias atuais, estão envolvidos com isso, procurando desesperadamente uma solução. E a pergunta eu te faço, estou encontrando? Estou encontrando? Porque a solução, gente, vem do Senhor. E se a igreja, se as virgens
do Senhor. Não tomar uma posição vai ficar difícil. Lembra de São Mateus, capítulo de número 25? Aquela parábola das 10 virgens? A Bíblia diz que 5 delas eram prudentes, tinham aliança, estavam na posição de rainhas, mas 5 eram loucas, não tinham compromisso. Então, não é hora do povo de Deus fazer uma reflexão, não é hora de nós que pregamos que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso pastor, que Cristo salva, que Cristo opera maravilha. Não é hora da gente tomar uma posição, olhar para os santos homens de Deus, como o profeta Elias. Olha ali diante daqueles quadros que ele vinha enfrentando, olha a posição de Elias. Olha a posição de Elias e olha como Deus trabalhou. Foi assim com Elias, foi assim com Daniel, levado cativo para a Babilônia, sendo humilhado ali na Babilônia. Olha a posição daquele jovem. A Bíblia diz que eles assentaram no coração o desejo de não se contaminar com o manjar do rei. Está lembrado dessa passagem? Daniel, capítulo de número 1. Depois você dá uma examinada. É outro livro que é bom para você meditar nesses dias de quarentena. Então, amados irmãos, entenda isso aqui, entenda essa mensagem. Você vai entender que é tempo. Eu iniciei a palavra falando sobre tempo, que é tempo de oração. Oração, oração e oração. Não é tempo da gente estar criticando A, criticando B, porque a solução está no Senhor. A solução está no Senhor. Então, amados, que Deus em Cristo abençoe você que conhece a palavra e está nessa posição aqui, olha, das virgens, que são muitas, que está distanciado, você que está desviado. Gente, é hora de tomar uma decisão, de se voltar para Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu vou te dar uma passagem bíblica, que eu estou encerrando a mensagem aqui, devido ao nosso horário. Vou te dar uma mensagem bíblica e gostaria que você anotasse e você, em casa, aí na sua casa, com calma, meditasse nessa passagem. Miqueias, capítulo de número 7. Você vai entender o que é que está acontecendo e como a gente deve nos comportar nos dias atuais, tá? Eu estava até falando em casa com a minha esposa que esses dias de quarentena eu estou botando toda a leitura possível em dia, que eu já gosto de ler. Não sei ficar sem estar ao lado de um livro, Bíblia ou um livro que seja evangélico, que possa me edificar. Então, esses dias, mais do que nunca, eu estou já concluindo a leitura do Velho Testamento e a gente se depara com passagem bíblica que a gente, claro, conhece, mas por a Bíblia ter 66 livros, é impossível você estar em mente com todos os textos bíblicos. E quando você depara, ontem mesmo à noite eu estava lendo essa passagem de Miqueias 7, eu fiquei encantado. E a minha visão sobre os dias atuais mudou totalmente. Então, eu gostaria de te convidar para junto comigo, junto com o povo de Deus, junto com as virgens prudentes, junto com as rainhas de Deus, para a gente fazer um clamor pela nossa nação. Basta
Basta desse vírus estar aqui nos trazendo esse pavor na nossa sociedade. Então, entenda, Deus tudo pode. E o desejo de Deus é abreviar esse sofrimento da nossa nação e ministrar vitória. Então, você está convidado para, junto com a Assembleia de Deus aqui em São Bernardo, junto conosco, olha, propósito de oração, propósito de orar, de jejuar, de se consagrar e clamar para que o Senhor entre com providência e dê um basta nesta causa. Você aceita o meu convite? Aceita o desafio? Então está convidado. Toda essa semana é uma semana de oração, uma semana de jejum, uma semana de consagração, uma semana de clamor. Iniciando a partir de hoje, uma semana de clamor, para que o Senhor entre com providência e nos dê a vitória. Amém? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar e vamos encerrar essa mensagem. Senhor Jeová, graça te damos, ó Deus, de estarmos diante do Senhor neste momento, meu Senhor, aqui na sua casa, ministrando esta palavra. Toma na tua santas mãos, abençoa os teus filhos, sê conosco e dá-nos a sua bênção e a sua providência. Entra, ó Deus, guerreando ao nosso favor e dá um basta, meu Senhor, nesta causa, pois a nossa esperança, ó Deus, está em Ti e diante de Ti estamos pedindo socorro, estamos pedindo, meu Senhor, a sua providência, pois a sua palavra nos garante que o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que confiam nele. Pai eterno, é o que nós te pedimos, a sua providência, em nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. E a paz do Senhor, amados. Deus abençoe a todos.